pode entrar na representação do Amazonas no Congresso. Antes disso, apenas ressaltar a votação de Lula no Amazonas, né? Teve aí um percentual acima do Bolsonaro. Se você tiver os números exatos, Rafael, por favor. Eu tirei aqui da matéria do jornal A Crítica, que tem como editor de política Aristide Furtado, excelente jornalista, e traz aí uma série de ângulos sobre esse resultado da eleição. Ele traz que o Lula realmente prevaleceu no interior do estado, em alguns municípios com um potencial, um percentual muito alto. Em Iamudá, 84% dos eleitores votaram em Lula, 79% dos eleitores de São Gabriel da Cachoeira foram em Lula, Borba e Urucará, 75%, Codajás, 65% dos eleitores. Bolsonaro venceu no interior mais uma vez em Apuí, conseguiu 58% lá em Apuí, sul do Amazonas. E é interessante que é uma característica bem diferente desses municípios do interior, sobretudo em Apuí, que você chega e você não reconhece fisicamente amazonenses. Muitas pessoas que vêm, né, de outras regiões, e é uma cidade que está ali no arco do desmatamento também. Então, a gente tem agora em Manaus uma supremacia também do Bolsonaro, 53% de votos para o Bolsonaro, da totalização dos votos válidos, mas numa diminuição em relação à eleição passada, que ele teve mais de 65% dos votos, e Lula chegando aí a 37%, e tirando sua liderança com esses votos do interior. Esses são os dados. No total do Amazonas, Rose, 49,58% para Lula e 42,80% para Bolsonaro. É bem apertada a divisão e fica muito claro Manaus e o interior. Vamos começar, então, por essa divisão para o governo do Estado. Passaram para o segundo turno, professor Marcelo, ali na disputa no voto a voto entre Eduardo e Amazonino, com o Amazonino com uma campanha com histórico como político no Estado do Amazonas, simbólico. Tantas vezes nós já tratamos dessa figura do Amazonino, mas o Amazonino, um candidato que não fez opção por declarar seu voto à presidência da República. E também acabou não fazendo campanha. Você não via campanha do Amazonino nas ruas. É impressionante, inclusive, que ele tenha tido uma votação tão alta diante da não campanha, da desarticulação, falta de base no interior do Estado. Então, no voto a voto, naquela apuração emocionante, a gente viu Eduardo Braga virar com os votos do interior e ele, que pese a força da máquina e a articulação de Wilson Lima, ainda conseguiu algum tipo de aliança no interior do Estado que deu a ele essa vantagem também para passar para o segundo turno. Eduardo Braga, sim, fazendo declaração de voto para presidente da República. O Wilson Lima, que tirou sua desvantagem de alguma rejeição que ele teria em Manaus, que ele tem em Manaus, inclusive entre bolsonaristas, teve o cuidado de não fazer uma vinculação tão grande da imagem dele com Bolsonaro, para não espantar esse eleitorado que a gente viu que é Lula no interior do Estado. Então, como é que se apresenta essa possibilidade de segundo turno entre essas duas figuras? Será que a gente vai ter uma presença maior dos presidentes da República, dos candidatos neste segundo turno aqui no Amazonas? Olha, Rose, me parece que sim. Não é? Certamente a candidatura de Eduardo Braga precisa da figura do ex-presidente Lula para crescer. Né? E foi assim, inclusive, que conseguiu chegar no segundo turno. Me parece que por conta da força tanto da candidatura de Lula, quanto da militância daqueles segmentos, setores do PT que apoiam a chapa, né? Não apoiam apenas o Lula ou candidatos do próprio Partido dos Trabalhadores. Agora, eu acho que quem vai desempenhar também um papel importante, é preciso observar muito, você chamou atenção para uma característica desse processo eleitoral aqui. Havia muitos que não apresentavam de maneira muito clara quem era seu candidato à presidência da República. Quer dizer, qual é a constatação desses candidatos? Eu estou falando de candidatos a deputado federal, deputado estadual, né? Qual era a percepção que me parece correta desses candidatos? É que havia uma divisão muito forte no eleitorado amazonense, né, no que dizia respeito à presidência da República. Todavia, como essas chapas, como a candidatura à presidência da República não fechava absolutamente e não pode fechar com um ou outro candidato, e como os partidos vêm tendo uma atitude bastante frouxa em relação
a quem apoia ou não apoia, né? Esses candidatos estrategicamente também tornaram-se meio que, digamos assim, freelancers, né? E se candidataram muito com base na sua história, com base na sua inserção, digamos assim, na dinâmica política local e com base, isso acho que é muito importante de ser averiguado, por exemplo, aqueles que se reelegeram, com base em emendas do orçamento secreto.